estar aqui, a primeira vez que eu estou no estado da Paraíba, o estado aguerrido, o estado que criou quadros como Epitácio Pessoa, Euclides da Cunha, entre tantos outros quadros afins que puderam dar uma marca de pujança ao nosso povo brasileiro. E a gente pode colocar aqui, querendo ou não, João Pessoa é a marca própria do trabalhismo. Foi a partir da Aliança Liberal que João Pessoa, em aliança com Getúlio Vargas, foi assassinado, e isso geraria um estopim para a Revolução de 1930. E a partir da vitória da Revolução de 30, acabaria o ciclo de uma república retrógrada, de uma república atrasada, e passaríamos a ter, de verdade, um verdadeiro projeto de nação a partir do governo nacionalista, do governo popular de Getúlio Vargas, e que teríamos a CLT, a criação da Petrobras, a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, entre tantos outros direitos sociais e a atuação da criação de instituições que pudessem gerar, de fato, a existência de um Estado Nacional que até então não existia. A questão da justiça eleitoral, que você antes não tinha moralização do voto, você tinha exclusão do povo do processo político eleitoral na Primeira República. Ao mesmo tempo, você tem a criação também do direito do voto à mulher, onde o Brasil seria um dos pioneiros, e a representação da classe trabalhadora e das mulheres a partir da Constituição de 1934, que gerou um fato inédito ao Brasil. Ou seja, foi a partir de uma série de construção de legados que o trabalhismo fez a sua marca. E João Pessoa teve o seu papel, ainda que na construção de uma aliança liberal que prezava um projeto de sociedade e de um projeto de nação a serviço dos interesses do povo brasileiro, e que, infelizmente, com o projeto excludente e com as fraudes eleitorais presentes na Primeira República, a chapa de Getúlio Vargas com a Aliança Liberal literalmente perdeu. Mas o assassinato que João Pessoa sofreu significou nada mais nada menos a postura de um regime caquético, e que demonstrou que não tinha mais condições de ter o fôlego capaz para poder implementar o seu projeto. E a partir da morte dele, que seria o símbolo das lutas do povo brasileiro, é que a gente tem um projeto nacional encarnado naquilo que nós do PDT defendemos, um projeto nacional estatista, onde o Estado é o promotor do desenvolvimento nacional a serviço do povo brasileiro, que é o verdadeiro herdeiro e o verdadeiro legatário de toda a construção de um projeto nacional. Mas, enfim, eu quero parabenizar a presença de vocês. Não é fácil estar num dia de sábado, aí, principalmente no final da tarde, onde todo mundo poderia estar curtindo a sua festa, estando com a sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo. E a gente está aqui tratando sobre a história do trabalhismo. E eu vou colocar, como a gente está no Retiro Socialista da Juventude, a gente vai tratar sobre a história das juventudes trabalhistas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai fazer um paralelo com a história do partido. E aí, a gente está começando aqui, eu gostaria de ver alguém que poderia me ajudar aqui no slide para poder passar. Quem pode se aventurar a passar para mim, por obséquio? Eu gostaria de agradecer aí a presença da minha companheira. Qual é o teu nome? Prazer, Laura. Agora vamos aqui juntos nessa caminhada da história da juventude trabalhista. Pode passar um slide, essa é a primeira parte. O Everton, um grande companheiro que agora é o vice-presidente estadual da JS Nacional, presidente estadual, foi quem me ajudou nessa parceria na construção que vai ser lançado em breve, deputado. História das juventudes trabalhistas, tratando desde o PTB de 45, onde o Brizola seria o fundador da ala moça, até a JS PDT do dia de hoje, a JS do Moca, a JS que foi do Sábio Salvador, e de tantos outros quadros aqui do Nordeste e que deram a sua marca, a sua contribuição, como o Sandro Alencar, que é um dos maiores quadros da história da juventude que veio daqui da Paraíba. Pode passar? Sou eu, para quem quiser ter um contato, meu correio eletrônico, wendel_pinheiro@yahoo.com.br, ou se não, o wendelpinheirobr@yahoo.com.br, o meu Facebook, onde eu coloco todas as minhas considerações políticas, as minhas análises, sobre a percepção política ou do cotidiano, sem a ótica do sensível comum. Pode passar. E a gente vai poder abordar como é que se deu a origem das lutas juvenis no Brasil. A gente tem um processo de lutas na história da juventude a partir do final do século XVII para o início do século XVIII. É fato que o Brasil não se configurava, como o Leonardo Zucchetto falou na palestra anterior, com um projeto de nação. Você era, na verdade, colônia de Portugal. Você era uma colônia baseada no processo de exploração,
O Brasil, na verdade, ele servia de um espaço para poder fazer a produção monocultural da cana-de-açúcar, ou se não, no século XVIII, com a produção do ouro, para poder enviar para a metrópole. E, geralmente, a metrópole portuguesa, como ela não tinha uma produção tecnológica muito clara, ela era dependente do capital inglês. E a partir dessa troca com o capital inglês, na verdade, todas as riquezas do Brasil, ao invés de serem usufruídas pela metrópole lusa, eram usufruídas pela Inglaterra, que se tornava concomitantemente a maior potência mundial. E, ao mesmo tempo, você tem a invasão francesa no Rio de Janeiro. Ela acontece em 1710. E um grupo de estudantes ligado aos colégios jesuítas passaram a se rebelar e, juntos, sem o poderio militar, sem contingente para poder enfrentar, fizeram um enfrentamento e expulsaram os franceses do Rio de Janeiro. Essa seria a primeira de uma série de lutas dessa juventude no Brasil colônia. Era um sentimento que, embora não era nacionalista, mas tinha um sentimento nativista. Um sentimento, na verdade, de construção do pertencimento de ser natural daquele local. E isso não ia deixar de ser, por exemplo, da Inconfidência Mineira, embora a maioria dos quadros da Inconfidência Mineira eram setores da classe média, eram setores que não tinham nenhum envolvimento com a população, que, se contarmos, eram 90% de analfabetos e, ao mesmo tempo, um enorme contingente de escravos. E, no final, uma leitura de classe, quem é condenado é justamente a pessoa mais humilde do movimento, que era Tiradentes, e não o conjunto de intelectuais que movimentaram a Inconfidência Mineira. Um outro processo de participação da juventude, principalmente da juventude escrava e dos trabalhadores pobres, foi a Conjuração Baiana, em 1798, e que foi muito mal estudada ao longo do processo historiográfico, e agora é que os historiadores atuais estão começando a tentar explorar as facetas da Conjuração Baiana, assim como, por exemplo, a Revolta dos Maleses, que teve a participação dos escravos negros jovens, como forma de resistência aos arbítrios dos senhores brancos e das elites brancas de Salvador, e que, graças a Deus, por João José dos Reis, o historiador da UFPA, foi constantemente abordado de forma sistemática, e que mostrou o que o conjunto de jovens negros puderam fazer para subverter o processo político em Salvador. Mas, enfim, você tem esses movimentos de fundo elitista, são poucos movimentos de cunho de juventude de âmbito popular, e isso ia se passar, ao mesmo tempo, com o processo do movimento abolicionista do século XIX. Por que eu estou pulando? Porque vocês vão verificar, ao longo do processo da história das juventudes, que essas juventudes não se organizavam em partidos políticos ou em agremiações afins ou em instâncias de movimento estudantil. A gente não pode falar no sentido moderno que havia um movimento estudantil organizado. Você tem clubes, por exemplo, como os clubes abolicionistas, onde estava, por exemplo, o jovem poeta Castro Alves, que morreu com 24 anos, ou Rui Barbosa, que era contemporâneo de Castro Alves no curso de Direito no Largo São Francisco, e que mais tarde, no início do século XX, fundaria o histórico Centro Acadêmico 11 de Agosto, concomitantemente com o Centro Acadêmico Cândido Oliveira, no Rio de Janeiro, que seria pertencente à Faculdade Nacional de Direito da UFRJ. Você teria movimentos abolicionistas afins com jovens como Fagundes Varela, Tobias Barreto, entre outros quadros afins. Só que você não tinha uma organização clara, a organização era muito incipiente, e você não tinha a clareza que a população pudesse se organizar da forma orgânica como temos hoje. Mas muitas vezes a gente reclama dos movimentos sociais, que eles se organizam de forma precária, mas se compararmos com o período do Brasil Império e do Brasil Primeira República, a organização era muito mais incipiente. A organização, de fato, não tinha o caráter de galvanizar as amplas massas da população. As massas da população não tinham um conteúdo de organização política com a clareza de uma agenda popular, de uma agenda de tomada de um projeto de sociedade para tomar o Estado e poder implementar, enfim, um projeto de poder, como o Damião Feliciano colocou, da importância do partido ter a representação para poder fazer a vontade do povo, fazer a demanda daquilo que o povo deseja, e que encontre no PDT um canal de reivindicações, um canal onde ele possa realmente se sentir representado. E aí você vê que muitos movimentos populares onde as juventudes estão, elas são de caráter inorgânico, não tem uma organização clara, como, por exemplo, a revolta da vacina, que seria o protesto contra a forma de vacinação compulsória e que muitas vezes atingia com desrespeito os próprios jovens trabalhadores, subempregados, marginalizados, no início
da década de 1900 até o início de 1910, por conta da transformação do Rio de Janeiro numa Belle Époque, numa cidade da Paris dos trópicos. E nesse sentido de urbanização, era necessário, a partir da ideia do determinismo, poder fazer o eugenismo social, ou seja, o branqueamento das raças para se colocar um projeto de nação. Vale lembrar que naquele período você tinha a ideia do evolucionismo. O que era esse determinismo evolucionista? Que só as raças, ao determinado tempo, superiores, seriam elas que poderiam dar a tônica do projeto de nacionalidade. Por exemplo, Nila Rodrigues seria um exemplo de um dos teóricos que poderiam defender o branqueamento da população. O Oliveira Viana era outro teórico afim que tratava esse projeto eugenista. E detalhe, ambos eram mestiços, descendentes de negros, né? E era um contrassenso defender o branqueamento justamente as pessoas mestiças. E é nesse projeto de sociedade em que há esse confronto entre um projeto de nacionalidade valorizando o caráter sertanejo, que é onde o Euclides da Cunha vê na obra Os Sertões, e mais tarde Manuel Bonfim trata de forma muito clara isso, e mais para frente Darcy Ribeiro, onde fala as peculiaridades